Olá pessoal, tudo bem? Novamente estamos aqui com o podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e hoje nós iremos receber uma convidada que está trabalhando com a Educando Solar há um tempo. E é uma honra e um prazer receber essa convidada aqui. Trata-se da Giovana Lissa, que é a responsável pelo marketing da Educando Solar. A Giovana, ela é publicitária por formação, estrategista por essência, atua há mais de 6 anos no marketing, com foco em posicionamento de marcas e produção de conteúdo relevante. Ao longo da jornada, já gerenciou comunidades que somam mais de 50 mil seguidores e segue especializando em transformar presença digital em autoridade, conexão e resultado. Giovana, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui e hoje, em frente às câmeras, para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre a parte de conteúdos. É isso aí. O tema de hoje é como turbinar as suas redes sociais para vender mais. A gente tem sempre o objetivo de estar potencializando as vendas, né, Giovana? E você vem acompanhando isso, né, muito bem ao longo desse tempo, ao longo de todos os episódios. E aí a gente sempre inicia, né? Como turbinar? Quer dizer, não tem como fugir das redes sociais. Sim. Aquele integrador, aquela pessoa que está tentando evitar de fazer a filmagem, esse aí está fora do mercado. É isso mesmo. A gente sabe que hoje as redes sociais elas estão norteando muito esse ponto de contato entre o consumidor e o fornecedor de serviços, de produtos, enfim. Então, hoje, para um profissional, principalmente da área de energia solar, ele precisa estar muito bem colocado, muito bem posicionado dentro das redes sociais. Isso, com certeza, vai influenciar nos seus resultados, nas suas vendas, no seu número ali final de faturamento. Legal, né? Giovana, e como é que a gente começa? Vamos pensar assim, né? Do começo, a pessoa, assim, dificilmente a pessoa não tem uma rede social. Então, a maioria delas tem. Vamos pensar que tenham, mas que não usam, né? E aí, quer dizer, você fala muito, você falou também na nossa mentoria que pior que não estar nas redes sociais é estar sem estratégia. Como assim, Giovana? Explica isso pra gente. Exatamente. Hoje a gente vê muitos perfis que estão se tornando portfólio de produto e pronto, só isso. Ele não comunica nada, ele não traz um diferencial, ele não direciona o cliente para venda. Então, acaba que esse perfil, ele se torna apenas um portfólio, que você poderia fazer um PDF e distribuir para os seus clientes. Ele não vai influenciar no seu resultado. E aí, o que a gente vê hoje, principalmente no mercado de energia solar, que querendo ou não, é um mercado que, mesmo sendo envolvido com tecnologia, tem essa parte de conteúdo, de redes sociais ainda bem travada, a gente vê isso muito. Então, empresas que têm potencial gigantesco, que têm qualidade, que têm desempenho de excelência entregues para o seu cliente, mas que não conseguem expressar isso dentro das redes. Entendi. E você acha que essa questão de não ter uma estratégia ou não saber usar é um dos principais erros que se tem na rede social? E, né, já emendando, né, e além deles, quais são as principais falhas que o pessoal comete? Sim, isso é um erro gigantesco. Porque quando a gente está trabalhando com comercial, a gente sabe que cada ponto de contato com o cliente é um ponto que deve ser muito bem aproveitado. Então, o seu ponto de vendas ali, você cuida muito bem dele, você renova a sua fachada, você trabalha com o uniforme dos seus prestadores de serviço ali, então você monta todo um posicionamento. Dentro das redes sociais também é um ponto de vendas. Ali você deve pensar da mesma forma. E eu gosto de citar 3 principais erros que eu observo muito. Inclusive, foram temas já citados aqui dentro dos podcasts. Eu recomendo que você assista esses materiais muito valiosos, que vão com certeza agregar no trabalho de vocês. Que o primeiro erro é principalmente a parte de estar ali, mas não se comunicar de forma correta com o seu público. Por exemplo, a gente vê, muitas vezes, clientes reclamando que não conseguem se comunicar, não tem gente procurando o serviço deles e quem está seguindo eles é o concorrente.
Por quê? Muitas vezes ele se aprofunda em conteúdos muito técnicos, em expor apenas o produto e conversa com o profissional da área e não com o cliente final. A gente entende que a energia solar ela é muito ampla, então tem diversos segmentos dentro dela. Por exemplo, quando a gente fala ali do profissional que ele é especialista em energia solar para residências, então foco em telhado ali. Nesse caso, ele teria que se comunicar principalmente falando das dores desse público, onde a gente vê a questão de rendimento, a gente vê a questão de economia, de quanto tempo aquele painel solar, aquele módulo vai conseguir trabalhar e desenvolver. Esses são conteúdos que são simples, são básicos, mas que se comunicam com esse público. É isso que eles querem saber. Agora, quando a gente vai para um outro extremo, que são os profissionais que trabalham com usina de investimento. Aqui a gente está falando de uma pessoa que é mais aprofundada, é mais técnica, que ela quer saber o ROI, ela quer saber o custo de cada detalhe. Então, para ela, é fundamental que você aprofunde mais. Obviamente, citando os pontos que ela quer saber. Não adianta você falar de sustentabilidade para uma pessoa que quer saber de rendimento. Então, tudo isso a gente tem que analisar o perfil desse cliente, como ele se comporta. Um segundo ponto é quando a gente é técnico demais. Então, a gente não desenvolve um storytelling, não desenvolve ali um posicionamento de marca. Muitas vezes, acontece algo super relevante para o seu mercado e você nem toca no assunto. A gente viu aí muitos casos referente a Equatorial, por exemplo. Muitas empresas que se posicionaram, trouxeram ali empatia do seu cliente e, consequentemente, tiveram resultado. Ela se posicionou dentro de uma situação que estava acontecendo no mercado. Já outras empresas estão falando aí do fio B, estão falando das alterações que está acontecendo, as mudanças, as tecnologias. Então, tem um contexto, tem uma atualidade. Ela não está só falando de técnica, porque isso realmente não traz nenhum tipo de conexão. Acaba que fica uma comunicação unilateral. E não é o propósito das redes sociais. E mesmo porque, na maioria das vezes, quem vai ouvir vai ser o cliente final. E ele não tem essa base técnica, né? Ele quer saber de uma maneira, às vezes, até mais genérica, como que ele vai ganhar, né? Que benefícios ele vai ter. Isso é muito interessante. A gente viu o caso das mudanças que estavam acontecendo nas faturas de energia. As empresas que conseguiram desenvolver conteúdos ensinando esse público a ler a fatura de energia, que é um básico, é algo básico, que os profissionais sabem fazer isso e o público final não consegue. Então, quando você aplica isso no conteúdo, você traz empatia desse cliente, consequentemente, você traz resultado para você. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o ponto de não desenvolver uma narrativa muito clara. A gente teve um episódio aqui, se eu não me engano, episódio 14, com a Giovana. A Giovana é especialista em storytelling, ela trouxe com profundidade esse tema. E ela fala muito bem dessa questão de trabalhar com a dor do cliente, de se comunicar com ele através desse gatilho ali. Então, são pontos que você deve trabalhar nas suas redes sociais para que você consiga um resultado adequado. Legal, né? E você vê realmente, você disse, né? Você fez um exemplo muito prático. Quando a pessoa tem uma loja, ela cuida da loja física, com uniformes, né? É uma loja atraente, aconchegante. Da mesma forma, tem que estar a rede social do empresário para que seja de fato atraente, aconchegante, que o consumidor, o cliente, ele possa se sentir à vontade dentro dessa rede social. E que seja uma rede social também clara, né? Objetiva, sem estar confusa. E aí, pensando nessa questão do perfil, né, da rede social, Giovana, a questão da bio, do link da bio, muita gente fala. Explica um pouquinho para quem não conhece muito o que é essa questão do perfil, como é que a gente organiza isso, é importante ele estar claro lá com informações básicas, como é que é isso? Então, essa parte a gente chama de padronização das suas redes sociais. A gente entende que o marketing ele tem diversas estratégias, diversos funis ali comerciais que podem ser aplicados. Só que esse é o básico, é o feijão com arroz, que tem que estar bem feito antes de você desenvolver conteúdos, antes de você rodar campanha de tráfego pago. Essa parte tem que estar muito bem desenvolvida. E aí a gente tem foto de perfil, a gente tem a bio do Instagram,
Temos também o user, o arroba, e como você coloca o seu nome também influencia. E os destaques, o link da bio também, são pontos que eles devem ser muito bem trabalhados. E aí existem diversas aplicações. Então, tem pessoas que teorizam no sentido de você colocar quem você é, o porquê você faz e como você faz. Na minha teoria, no meu método de desenvolvimento, eu gosto de focar na promessa para o cliente. Porque não faz sentido você ser tão institucional num lugar que é o primeiro ponto de contato. Então, ali, o que é ideal você trazer, na minha visão? A gente trabalhar com uma promessa direta, clara e simples, que comunique com a linguagem desse consumidor. Não adianta você ficar falando de sustentabilidade ali, sendo que o seu cliente quer saber de economia. Ele quer saber de redução de custo. Então, o ideal é ser claro, objetivo, direto e também trazer chamadas para direcionar esse cliente para o atendimento, que é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece disso aí. É sempre interessante a gente direcionar o cliente para ação. Então, a gente vê no marketing tradicional, compre agora, orce agora, é exatamente isso, gente. Se o cliente ele não sabe para onde ele deve ir, ele fica perdido, às vezes ele te segue, às vezes não, e o conteúdo passa sem relevância alguma. Então, nessa região da rede social, é importante que a gente também faça associação com o lado físico. Exatamente. Né? E como a gente está falando de vender mais, turbinar a rede social para vender mais, é importante que tenham informações claras do negócio. Isso. Né? Por isso que você comenta, né? Cuidado com os propósitos da vida. O missão, visão e valores é aplicado em outro momento. É importante, claro, principalmente para uma cultura forte de empresa, mas é em outro momento que é aplicado. Ali é um contato rápido. As redes sociais, ela tem essa pegada de rápida, direta. Então, a bio, que é onde o seu cliente vai ter a primeira visão do seu negócio, ele precisa ter essa pegada também. E aí, um outro ponto legal também. Você que é um integrador regional, você atua numa área específica, é muito importante que ali você coloque a sua região de atuação. Porque, às vezes, uma pessoa, você atende em Goiás, uma pessoa da Bahia vai ver o seu conteúdo. Não faz sentido para você. Então, é muito importante você trazer também essa parte de regionalizar o seu posicionamento ali. De delimitar, né? Exatamente. Até onde você vai, até onde você atua. E é interessante, né, Giovana? Porque a bio é uma área fixa. Então, às vezes, ele está vendo algum conteúdo lá na frente e fala, nossa, eu gostei. Quer dizer, é certeza, vai na bio, que é uma área fixa, que você vai ter o contato. E como a gente já falou aqui em outros podcasts, pessoas conectam com pessoas. Né? Então, é muito importante ter esses pontos de contato, né? Sim. É um WhatsApp, é um telefone fixo, que apesar de quase já não existir mais, mas às vezes é importante, um e-mail, né? Como é que o seu cliente entra em contato com você? Isso tudo fica lá na bio. Essa parte, na verdade, ela se direciona para o link da bio. Então, dentro do link da bio, você coloca esses pontos. Dentro da bio, na verdade, você foca em promessa e, se for uma especificação do seu serviço. Por exemplo, você faz uma coisa e não faz outra. Então, você só faz serviço para telhado, por exemplo. Residencial, só atende residencial. Então, nesse caso, você vai colocar essa informação ali. Ou você faz focado para PJ, já atende B2B, já atende empresas. Então, você especifica isso ali. Agora, dentro do link da bio, o que você vai colocar? De forma clara e também direta, você vai colocar pontos para contato para facilitar. Por que eu não recomendo colocar na bio? Porque na bio, a pessoa teria que digitar manualmente. Isso perde tempo. Então, um recurso que a gente utiliza é a agilidade, que é justamente esse link. Lá você pode colocar todos os contatos que você tem disponível. Que aí ele clica e já vai para o WhatsApp, por exemplo. E da mesma forma, um fixo, por exemplo, para ligação, também tem a disponibilidade de colocar ali. Você também consegue colocar a sua localidade. Você quer que o seu cliente vá até você, então você pode colocar também o seu endereço dentro do Maps. E dentro disso, as avaliações dentro do Google Maps já fica visível para essa pessoa, que também é um ponto de valor. Agora, falando dos destaques. Os destaques é muito importante a gente trabalhar num funil ali. Então, dentro dele, a gente pode trabalhar prova social, a gente pode trabalhar resultado das suas estruturas montadas ali. A gente pode trabalhar também feedbacks de clientes. E, no fim, sempre trazer o seu contato. Porque, querendo ou não, quando a pessoa está navegando os destaques, é fundamental que, no fim,
acabe dentro de um contato, dentro de um ponto de contato para ela te chamar. Entendi. Só para lembrar e situar o Sim. pessoal, a bio é aquilo que aparece logo abaixo da foto de Isso. perfil, com os textos, e os destaques são aquelas bolinhas que você pode colocar conteúdos ali dentro, os mais variados possíveis, de forma intencional para promover o seu negócio. É isso mesmo? Isso. Então, bio é aquela parte textual que fica ali debaixo da sua foto. Depois, o link da bio e os destaques, que hoje eles estão localizados abaixo do link. Mas, futuramente, existem previsões que ele vai ficar fixado no mesmo formato que a gente tem nos Reels. É uma Entendi. atualização que já está acontecendo. A gente já vê em alguns países. Alguns perfis já têm essa disponibilidade e ainda está em teste, né? Vamos ver se realmente vai acontecer isso. E você tem algum caso assim que você trabalhou, que gerou algum resultado? Conta pra gente um pouquinho dessa questão que você mexeu na bio, no perfil aí da pessoa. Então, essa parte de padronização, ela é o básico. Então, todo cliente que tem uma agência, que tem uma pessoa que conhece de marketing, tem essa parte muito bem aplicada. Não necessariamente ela vai trazer um resultado brusco para a pessoa, mas é o primeiro passo que ela dá. Antes dela desenvolver um conteúdo que converta, antes dela utilizar a campanha de tráfego pago, ela tem essa estrutura montada. E isso é um ponto que a gente traz até mesmo na imersão. Então, para você que não sabe, a gente tem a imersão Venda Mais Solar, né, um projeto idealizado pela Educando Solar, ao qual eu faço parte também. E dentro dela a gente traz isso muito claro, né? Que é o primeiro passo, é o básico para quem ainda não tem um perfil estruturado. E aí, depois dessa etapa, ela com certeza vai te ajudar quando você for desenvolver os seus conteúdos estratégicos, quando você for trabalhar estratégias comerciais dentro do seu perfil, qualquer tipo de abordagem que você for fazer. Então, ela é uma ferramenta que vai te auxiliar a potencializar os seus resultados. Não, muito legal. E aproveitando o ensejo aqui que a Giovana comentou, nós realizamos a nossa primeira imersão na Venda Mais Solar em maio e agora em julho, dia 26 de julho, num sábado, nós realizaremos a nossa segunda imersão Venda Mais Solar. Então, para você que não participou da primeira, você que é empresário, é importante isso, você que é empresário e não teve oportunidade, por algum motivo, de não participar da nossa primeira imersão, nós teremos a nossa segunda imersão com muito conteúdo interessante, conteúdos adicionais daquilo que a gente ofereceu na primeira imersão. Vai estar muito legal e a gente vai mostrar muito na prática um pouco dessa questão das redes sociais também. Fica aí o convite, entre em contato conosco e garanta já o seu ingresso. Giovana, então tá. Quer dizer, a primeira coisa é realmente mexer no perfil. Isso, exatamente. Antes de qualquer coisa é arrumar a cara, né? Exatamente. Vamos pensar assim, né? E aí, muito bem, consegui ajeitar, coloquei uma foto legal lá no perfil, e aí é importante também uma foto profissional, né? Sim. Tem muito integrador que tá, às vezes, com a foto em com a família. Tomando um drink na praia, e lembrando que ele é o integrador, um vendedor de usinas fotovoltaicas, né? E mesmo às vezes pode até colocar uma foto de uma usina, mas é interessante ter a foto dele, né? Sim. Só se for empresa que às vezes você põe o logotipo, não é isso? Esse é um ponto muito interessante. Por exemplo, quando a gente vai entregar, antigamente, quando a gente entregava um cartão de visita, estava ali muito claro, né? As suas informações, quem você era, a sua empresa. Então, é a mesma ideia. Ali é um ponto de reconhecimento. A pessoa, ela precisa te identificar seu rosto, identificar quem você é. Né? E isso ajuda até mesmo ela a recordar. Não sei se já aconteceu com vocês, procurar uma pessoa no Instagram, procurar e não encontrar. Às vezes pode ser a causa justamente a foto de perfil. Às vezes a gente tem mais identificação com o rosto do que o nome. E isso também vale para logo. Então, se for usar a logo da sua empresa, aplique muito bem. Não tira foto de um objeto e coloca lá aleatoriamente. Amplie, veja se está visível, se está legível. E aí utilize, porque isso com certeza influencia na busca do seu usuário para te encontrar. E é importante esse detalhe. A qualidade da sua imagem, ela conta muito e faz parte do seu nível de serviço, daquilo que você está oferecendo.
tudo isso faz agregar valor à sua venda. É uma coisa que a gente vem trabalhando muito aqui ao longo de vários podcasts, né? Como sair da guerra de preços, da comoditização. E um dos aspectos é você trabalhar a imagem do seu Instagram. O aspecto, né, da qualidade, no detalhe da foto, a foto nítida, uma foto bem feita, feita por profissionais, tá? Para colocar um material de qualidade lá. E aí, legal. Arrumei meu perfil, arrumei os destaques, a link da bio. Vamos, então, ao que interessa, ao conteúdo. Exatamente. E o conteúdo o pessoal trava, Giovana. Muita gente tem medo, não quer aparecer na frente do vídeo, mas ele precisa vender. Qual que é a primeira dica que você dá para essa pessoa que tá ali resistente, né? Não quer ir de jeito nenhum? Às vezes até reconhece a importância, mas não quer ir de jeito nenhum. Então, o primeiro ponto, que eu acho que é o principal, a gente tem as sócias aqui da Educando, elas falam muito bem disso, até recomendo vocês irem ali no podcast, que elas trouxeram um pouco desse assunto também, que esse primeiro momento, ele foi uma barreira, mas a partir do momento que elas entenderam que isso era necessário, tudo isso mudou. Então, eu acho que o primeiro passo é a consciência. Você sabe que é importante, você entende que vai mudar o seu negócio. Então, o que falta para você dar o primeiro passo? Aqui a gente não está falando para ninguém virar influenciador. Não precisa ser carismático, extrovertido, ficar fazendo gracinha, dancinha. Não é isso. Aqui a gente está falando de transmitir confiança, de transmitir credibilidade e demonstrar para o mundo o que você faz. Deixar claro quem você é, como você se posiciona, o que você acredita, o que você traz de diferencial do seu negócio. Então, eu acredito que a consciência, a verdadeira consciência, é o que faz a pessoa querer dar esse primeiro passo. Entendi. E é legal isso, né? Porque a gente bate muito na tecla também de que um dos fatores para diferenciar na venda é você vender uma solução e não apenas um produto. Para você vender uma solução, você tem que entender, então, qual que é a dor do cliente e qual a solução que você vai oferecer para resolver essa dor, né? Para sanar essa dor do cliente. Então, quer dizer, o integrador ele precisa saber disso e aí transformar essas soluções personalizadas em conteúdos. Como é que ele faz isso, Giovana? Isso. Então, é uma frase que eu gosto de falar, né? Que no fim do dia, quem vende é quem consegue transmitir a melhor solução e mais fácil para o cliente. Então, para produzir esses conteúdos, eu peço que você comece a observar o seu comercial. Olha para dentro do seu time, olha para dentro das conversas que você tem com seus clientes. A gente vê muitos integradores que ainda estão na parte de vendas, ainda estão na frente disso tudo. Então, observa, o que seu cliente tem de dúvida, o que ele mais te pergunta, o que ele mais compara. O que ele mais compara com o seu concorrente na hora que você está oferecendo um produto para ele. A partir dessa análise, você vai identificar exatamente o que o seu público-alvo quer. Você vai identificar o que trouxe facilidade na hora da sua venda, qual o argumento que você utilizou que trouxe esse fechamento, que facilitou tudo isso. Baseado nessas informações, você só vai transmitir isso dentro de um conteúdo. E é muito simples vocês desenvolverem. A gente tem hoje IAs que conseguem desenvolver roteiros para vocês, conseguem dar referência de cenário, conseguem mostrar para vocês como vocês vão desenvolver isso aí. Você só precisa de um tema inicial. E aí, isso você já tem olhando para dentro do seu time comercial. Entendendo tudo isso, você vai lá na ferramenta. A gente também tem um podcast falando sobre isso e aprofundando sobre isso. Então, vá assistir, que isso vai agregar para você. Você pega esses temas, joga ali e pede para ele desenvolver um roteiro simples, baseado na sua forma de comunicação, seja uma forma mais formal, uma comunicação mais simples, uma comunicação mais didática, que também se adeque com o seu público. E aí você grava em selfie mesmo. Grava aquele conteúdo, fala aquele conteúdo, traz isso para dentro da sua rotina, então dentro do seu escritório, dentro da usina que você está desenvolvendo, de um projeto ali em cima do telhado mesmo, você montando ali o painel solar. Traz esse conteúdo para lá, para esse fundo, para esse cenário. E solta isso. A gente entende que é um processo. A gente não está falando aqui que você vai desenvolver de cara um conteúdo que vai performar, que vai trazer 1000 leads ali para você. Mas a gente tá trazendo que esse primeiro passo é que vai fazer a diferença. Porque todo mundo começa de algum jeito. A gente viu recentemente uma trend
que mostrava como eu comecei e como eu estou. É exatamente isso. Você vai começar assim, vai aplicar essas estratégias e, consequentemente, você vai vendo ali o que está dando mais resultado. Não, esse conteúdo com essa chamada, ela trouxe mais engajamento. Não, mas esse aqui, mais pessoas me chamaram para conversar. Então, eu vou aplicar isso aqui. Eu tenho certeza que fazendo isso com o tempo, você vai conseguir desenvolver todo esse material. E além disso, venha também para a nossa imersão, Venda Mais Solar. Lá a gente vai aprofundar sobre tudo isso, vai trazer estratégias práticas, vai pegar na sua mão e te mostrar como você vai desenvolver todo esse posicionamento. E é interessante, né, Giovana? Você que às vezes é tímido, tem essa dificuldade, treine. Vá para frente do espelho, fala olhando para o espelho, grave vídeos você mesmo falando para você se familiarizar com a sua voz, se familiarizar com a sua imagem. Existe um recurso também no WhatsApp, que, da mesma forma que você pode subir o microfone para enviar um áudio, você pode subir a câmera e enviar um vídeo. Então, vai treinando, começa enviando para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, começa enviando vídeos para você ir treinando, até para os clientes. O cliente fez uma pergunta ali, você quer responder, você sabe que isso é algo que te perguntam com frequência, já utiliza essa estratégia. Então, e Giovana, quer dizer, ele vai treinando, vai se capacitando. Às vezes chamar o próprio cliente para fazer parte do vídeo também é legal, como uma prova social, isso conta muito? Com certeza, a prova social, ela está muito bem aplicada. No marketing em si, desde quando a gente vai estudar o básico ali do comercial, de estratégias de vendas, a gente tem o funil comercial, o funil de vendas, que também é aplicado dentro do marketing, onde a gente tem ali o topo do funil, né? A pessoa que não conhece o seu serviço, não conhece ali você. A gente tem o meio do funil, ela já conhece, mas ela ainda está em processo de atendimento, de conversão ali. E o fundo de funil, que é uma pessoa que está pronta para comprar, uma pessoa que já está pronta para comprar o seu serviço. A partir disso, a gente vê a prova social, que é justamente esse depoimento do cliente, muito bem aplicado no meio do funil. Então, pessoas que já conhecem o seu serviço, mas muitas vezes estão indecisas se compra de você ou compra de um concorrente. A partir dessa abordagem, a gente já consegue ver um desenvolvimento desse cliente. Então, é muito interessante que a gente utilize provas sociais, mostre os resultados dos atendimentos que você fez, mostre ali também depoimentos. Google Meu Negócio, ele é fundamental para isso. Então, também é um ponto de valor. Utilize muito bem essa ferramenta. Também é uma ferramenta online que vai te ajudar a desenvolver muito bem a questão de posicionamento. Legal. Giovana, você comenta muito sobre também os pilares, né? Os pilares de conteúdo, que são educar, inspirar e converter. Comenta um pouquinho sobre esses 3 pilares aí dentro do mercado de energia solar. Então, quando a gente fala desses pilares, eles também se aplicam muito bem dentro desse funil comercial. A gente tem a parte de educação, que ela é focada principalmente na parte de conscientização desse público. Então, é um público que está procurando uma forma de economizar ali na energia. É uma pessoa que está procurando, que tem um dinheiro guardado e não sabe como ela vai investir. Então, ali a gente vem para mostrar para essa pessoa, olha, eu sou a solução. Conheça o meu produto, conheça esse serviço, entenda 3 dicas. E aí, essa é a parte dessa abordagem aqui, ela é muito conscientizadora. Então, ela vai trazer para você diferentes formatos de um mesmo produto, vai explicar para esse cliente, às vezes até mesmo de uma forma simplificada e repetitiva, mas é porque realmente é um público mais leigo nesse momento. Então, você vai abordando aquilo, vai aprofundando nesse conteúdo e vai conscientizando ele para entender quais são as dores desse mercado, quais são as necessidades, o que ele encontra de valor, o que é bom para ele, mas o que é ruim no mercado. O que os concorrentes fazem que muitas vezes ele pode cair nisso e ser enganado. Então, é muito bom essa parte para a gente trazer todas essas abordagens e até mesmo facilitar, no fim, a venda, né? Porque o cliente já vai estar bem consciente. É interessante, essa parte de educação é uma coisa que a gente acredita demais. Sim, não é à toa que a gente está aqui na Educando Solar, né? E é importante você, integrador, também entender
que o seu cliente não tem o domínio técnico que você tem. Às vezes ele só tá pensando em, nossa, eu vou colocar um painel, eu vou gerar energia solar para economizar na minha conta de luz. Então é importante você educar esse cliente, educar com as necessidades, as características de mercado. Às vezes são coisas até óbvias para você, mas que são muito desconhecidas para o cliente final. Então essa parte de educação ela é fundamental para você conseguir mostrar o seu valor para o seu cliente. Então ela serve para tudo, tanto numa conversa, olho no olho, quanto também nas gravações de conteúdo de vídeo. Então tenham isso em mente. O seu cliente não tem esse conhecimento que você tem e você então vai ter que educá-lo, vai ter que mostrar esse conteúdo para ele, esse conhecimento, para que ele possa então entender a importância disso tudo. Exatamente. Nessa fase ali do marketing, a gente gosta de chamar isso como mostrar para o cliente que ele tem um problema. Então, a gente educa ele mostrando que ele tem um problema, mostrando que nós somos a solução e mostrando também o que o mercado faz que é contra essa solução, que vai trazer problemas para ele ou prejuízos para ele. Aí, depois disso, a gente tem a parte de inspirar. Essa parte de inspiração é totalmente relacionada ao desejo. Então, é o que esse cliente quer. Ele já sabe que ele tem um problema e agora ele precisa da solução. Então, a partir dessa fase, o que a gente vai trabalhar nos conteúdos? A gente vai abordar resultados, prova social, que foi o que a gente trouxe anteriormente, vai mostrar para ele quanto ele vai reduzir de custos ali na vida dele. Se ele for um cliente que ele é um investidor, então vai mostrar para ele quanto ele vai ter de ROI, de retorno, vai mostrar para ele os números mágicos que ele deseja para o negócio dele. E isso muito claro. Então, e é importante lembrar, tudo isso baseado de acordo com o seu público, tá? Então, isso é importante, né, Giovana? Só é importante esse parênteses. Você tem que direcionar o seu conteúdo para o seu público. Então, é uma questão de intencionalidade. Isso. Quem você quer que escute aquela mensagem, né? Então, se você é um integrador, um responsável por usinas de investimento, seu público são investidores. Se você é responsável ou está focado em usinas de telhado, por exemplo, de microgeração distribuída, então o seu cliente é um consumidor final. E você tem, então, que criar conteúdo para esse cliente, não é de forma genérica, não. Exatamente. Focado nisso, pensando ali no funil que você tem de vendas, pensando no atendimento com esse cliente, nas dúvidas que ele tem, aí volta para essa dica. O comercial ele tem que estar muito alinhado com o marketing. É o primeiro passo para que você consiga se comunicar muito bem com esse público. E aí a gente vem para a parte final, de conversão. Um público que não é direcionado é um público perdido. Então, o que é muito claro aqui, você tem que direcionar o público para um tipo de ação. Quando a gente vai lá na parte de conscientização, a gente pode direcionar esse público para comentar mais dúvidas, para trazer mais conteúdos, para te ajudar a desenvolver mais conteúdos. Então, a gente pode trazer esse tipo de abordagem. Quando a gente está ali no meio do funil, que é a parte de inspirar, a gente pode trazer chamadas direcionadas para venda. Então, sempre chamando ele, orce agora, e gatilhos que se relacionam com a dor dele. Se você percebe que seus clientes reclamam muito sobre demora no atendimento dos concorrentes, se você percebe que ele reclama muito de não ter muita confiança no time de vendas, então o que você vai utilizar como gatilho? Rapidez, escassez, é urgente, é rápido. A partir de confiança, fale com o nosso time de engenheiros, tire todas as suas dúvidas. Então, até mesmo a chamada ela é direcionada para o que o seu público precisa. Entendi. Giovana, e tem que ter uma associação muito forte, porque no momento da chamada, da conversão, entram as pessoas. Sim. Entra o físico. Então, aí sai da rede social, sai do mundo virtual e entra no mundo tradicional, vamos falar assim. E aí é importante que a empresa, que o integrador tenha, então, uma equipe preparada. É isso mesmo? Exatamente. A gente vê muito isso. Empresas que se desenvolvem muito bem dentro das redes sociais, só que quando chega no canal final, que é o canal de vendas, era a parte que deveria ser a melhor, ela está prejudicada, ela tem falhas. Então, um atendimento muito demorado, uma dificuldade em desenvolver a conversa com aquele cliente, tudo isso tem que ser muito bem pensado.
essa parte de comunicação, de relacionamento, tem que ser muito bem trabalhado nesse momento. E a velocidade de resposta, ela é um diferencial nesse meio, né? Com certeza, com certeza. A gente está ali com um lead que ele veio das redes sociais. Então, é uma pessoa que está procurando agilidade. Ela está ali naquele momento assistindo diversos conteúdos, está vendo vários vídeos. Gente, um ponto muito importante. Eu tive uma conversa recente com uma cliente sobre isso. A partir do momento que esse cliente clica no seu anúncio, clica no seu vídeo e se direciona para o canal de atendimento, você demora muito a responder. Quando ele volta para as redes sociais, o algoritmo vai distribuir concorrente para ele. Porque ele consumiu aquele conteúdo, ele interagiu e ele foi para o fundo de funil. Então, as redes sociais, os algoritmos vão entender que esse conteúdo é o que ele quer. Consequentemente, ele vai ser bombardeado com mais conteúdo como esse. Então, tem que ser rápido, gente, não adianta. Ele vai ser bombardeado, isso é um fato. Então, se você já for o primeiro a responder e já começa a tratar aquele cliente, talvez ele nem dê atenção aos demais, né? Com certeza. Giovana, bom, quando a gente fala, vamos focar aqui especificamente em Instagram, que eu acho que talvez seja a ferramenta mais utilizada para a turma, apesar de existirem outras ferramentas, como, por exemplo, o LinkedIn. E nós já tivemos um podcast aqui falando sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta sensacional, maravilhosa e muito voltada para o meio profissional. Então fica aí a dica para assistirem esse podcast sobre o LinkedIn. Mas nós vamos falar um pouco sobre Instagram aqui. Perfeito. E Instagram, a gente está falando de geração de conteúdo e muita gente se confunde. Eu coloco isso aqui nos stories, eu coloco isso aqui no feed, eu crio um Reels. Que sopa de letrinhas é essa? Palavras em inglês que a gente não dá nem conta de falar. Então, é isso mesmo, gente. Essa parte, ela tem que ser muito bem trabalhada. E aí, a gente vem de novo para o funil aplicado aqui. Como que funciona isso? A gente tem principais pontos de contato. Reels, estáticos, que são os carrosséis, o post estático, aquelas imagens fixas. Temos os stories, temos live. Tudo isso direcionado dentro do Instagram. Então, é uma ferramenta que pode ser aplicada em diversos formatos. E como a gente trabalha isso? Eu gosto de ver isso como um funil, como eu pontuei. Quando a gente vai para os Reels, a gente vê que ele é um conteúdo que ele é entregue facilmente. Então, muitas vezes você não segue o perfil, mas aquele conteúdo está ali aparecendo para você. Então, os Reels, ele trabalha muito bem nesse alcance de público amplo. É aí que a gente vê o segredo da coisa. Porque como ele comunica muito bem com o público amplo, então é o momento da gente conscientizar dentro desse ambiente. Entendi. Aqui a gente vem para a parte de conscientização. Um conteúdo mais genérico, mais informativo, Exatamente. Uma curiosidade, né? Dicas, é nesse momento que a gente vai trabalhar. Depois, a gente tem a parte dos estáticos. Nesse momento, os estáticos ele é entregue para pessoas que já têm mais contato com o seu perfil. Então, normalmente são pessoas que seguem você ou que curtem os seus conteúdos. A partir disso, você vai desenvolver um conteúdo mais focado em desejo, que foi o que a gente pontuou anteriormente. Já é uma pessoa que está mais propensa a comprar de você porque ela já te acompanha. E aí a gente vem para os stories. Os stories, ele já é um ambiente onde a gente tem que estar muito focado em chamadas para ação, em estratégias comerciais, estratégias de narrativa para venda. Por quê? Vocês já observaram que quando vocês estão ali olhando o seu Instagram, as primeiras bolinhas de stories que aparecem, normalmente são pessoas que você vê os stories com frequência? Exatamente. Isso acontece porque os stories, ele é entregue para as pessoas que já têm um contato muito grande com o seu perfil. Então, elas já te seguem, elas já curtem seus conteúdos, já comentam, já acompanham os stories. A frequência é maior. Então, ali é o fundo de funil, é o momento que você deve estar focado em chamadas para ação, em gatilhos, em trabalhar muito bem provas sociais, para que esse ambiente seja um ambiente de conversão constante. E é sempre importante utilizar pontos de contato ali também. Se você for direcionar o seu atendimento para o direct, sempre coloque chamadas para isso. Agora, se você preferir levar esse cliente para o WhatsApp direto, por exemplo, você já direciona o seu link ali, que é muito bem aplicado também. E aí, o último ponto, que seria a das lives, ele é o último ponto de contato. A gente vê que
é muito difícil a gente ver lives que conseguem um número alto de pessoas. Normalmente a pessoa tem muitos seguidores ali na base de seguidores dela. Por quê? Porque ela é o ponto final de interação. Então, a pessoa já tem uma constante frequência no perfil, ela já segue, ela já acompanha, ela já tá ali interagindo dentro dos stories e, consequentemente, a notificação da live vai aparecer para ela. Entendi. E Giovana, o que não pode faltar, assim, né, nesses 3 pontos aí de stories, de reels e de feed? Que tipo de conteúdo a gente tem que estar frequente ali? Existe alguma mágica, alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho que os 2 principais pontos que você ali não tem muita desenvoltura, não sabe como fazer. Então, vamos focar no básico. Um que não pode faltar, prova social. Prova social e chamada para ação. A partir do momento que você tem essa estrutura, obviamente, ela não é perfeita, porque não tá falando dos seus diferenciais, não tá falando... muitas vezes não tem nem fala, normalmente é uma foto, um vídeo ali mostrando só. Se você puder agregar isso, perfeito. Mas normalmente não é o que a gente vê. Só que se em todo caso você não tem desenvoltura para desenvolver o resto, trabalha com a prova social e uma chamada para ação, nem que seja escrito ali. Conheça o nosso trabalho clicando aqui ou chamando a gente no direct ou clicando no link da bio, sempre tendo esse jogo dessas 2 ações, prova social e a chamada para ação. Entendi. Agora, tem um detalhe interessante que é o seguinte, uma vez feito, não tem retorno. Tem que fazer sempre. Exatamente. É isso mesmo. Se o pessoal fala, não, eu vou fazer um vídeo por semana, esquece. Você tem que manter constância, até mesmo porque senão o próprio algoritmo do Instagram não vai entregar o seu conteúdo. Existe isso mesmo? Com certeza. Teve até uma frase que foi dita em um dos nossos podcasts, eu não lembro exatamente quem falou, mas ele citou muito bem, acho que foi um Roncolato que trouxe isso. Inclusive, recomendo vocês assistirem esse conteúdo, muito bom, gente, muito bom mesmo. Que ele trouxe uma afirmação que eu achei super interessante. Eu nunca tinha visto alguém afirmando assim, que constância é fazer de forma contínua o que você consegue. Então, ok, eu não consigo postar todos os dias. Tudo bem, a gente entende, porque realmente a pessoa que está ali na frente tem que fazer atendimento, tem que fazer visita técnica, tem que fazer instalação, não tem como. Só que se você aplicar uma regra dentro da sua vida, e aí semanalmente você traz 3 conteúdos ali fixos e o seu story está ativo todos os dias, gente, é isso. Tá ótimo. A gente já consegue ver resultados aplicados nisso aí. É interessante que a mensagem não é porque você tem que fazer de forma constante que tem que fazer muito todo dia. Exatamente. Não é isso. De repente, cara, o que eu consigo? Se eu consigo a cada 2 dias, mantenha a constância a cada 2 dias, faça chuva, faça sol, mas a cada 2 dias tem que ter. Ah, não, eu acho que eu consigo todo dia, mas eu consigo 2 stories, né, diários. Ok, faça 2 stories. É isso então? Exatamente, é isso. Esse é o segredo. E aí, o que você vai observar? Quanto mais tempo você fizer isso vai acabar se tornando uma rotina. E aí, sem perceber, você vai estar inserindo isso no seu dia a dia. O primeiro passo, ele tem que ser dado. Então, a gente entende que tem essa dificuldade. Então, coloque uma regra. Dentro do seu dia, você vai fazer um stories e vai fazer 3 posts por semana. Beleza? Com essa constância, com essa regra sendo seguida todos os dias, vai ter um momento que você vai ver, todos os dias vai ter conteúdo ali, vai se tornar natural, vai se tornar rápido, fácil. A gente vê gente que tinha dificuldade de postar uma stories que demorava horas para compartilhar uma stories. Com a constância, encontra resultado e, consequentemente, começa a aplicar isso no seu dia a dia. Em 20 minutos ali, ela já tem um post pro Reels. Entendi. Então, é a prática, realmente. E aí vai uma dica também. Comece com pouco conteúdo, mas comece. E vá criando essa constância. Ah, mas eu não costumo lembrar. Coloca um lembrete no celular, coloca um alarme. Estabeleça um horário para você fazer a gravação diariamente. Vamos supor que seja diariamente, né? Estabeleça um horário que você esteja tranquilo. Às vezes vai ser de manhã. Grave, não necessariamente você vai publicar naquele horário, mas já grave o conteúdo, né? Porque de repente você entra na rotina do dia a dia e se perde no tempo. Então estabeleça um horário, coloque lembretes,
mas faça. Exatamente. Giovana, e existe alguma dica de tipo de vídeo que costuma dar muito resultado nessas conversões ou que dá muito resultado em seguidores, enfim, que você tenha realmente um retorno? Então, a gente vê resultado de formas variadas. Então, por exemplo, um resultado que aí você quer um conteúdo que viralize muito. Um conteúdo que traga engajamento, traga seguidores, que traga pessoas que conheçam o seu perfil. Gente, a falar de atualidade, a gente viu um caso muito legal de um parceiro, inclusive, MHZ, inclusive já participou do podcast, onde ele trouxe um conteúdo que ele falou sobre a questão das taxações ali da Equatorial, né? E esse conteúdo dele, com certeza, trouxe muitos resultados em visualizações, em curtidas, em comentários, em seguidores. Também trouxe um posicionamento muito claro para a marca dele, o que a empresa acredita. Então, esse tipo de conteúdo, ele traz resultados nesse formato. Agora, quando a gente fala de um conteúdo que traz resultado focado em vendas, é um conteúdo que traga prova social. Realmente. Esse tipo de desenvolvimento de prova social, ele traz muita credibilidade. Então, ele deve ser muito bem trabalhado. Por isso que eu até pontuei que ele é um conteúdo que tem que ter. Não tem jeito, tem que ter. E, obviamente, que não é só uma foto ali da usina montada ou do painel instalado. Gente, não é isso. Prova social é quando você traz o cliente ali, ele dá o feedback dele, ele fala dos resultados que ele teve, ou é quando você mostra o retorno sobre o investimento que esse cliente teve e traz isso muito claro. Não deixa a pessoa subentender que tem algo ali, mas fala isso. Olha, eu atendi esse cliente, desenvolvi a usina para ele, a gente enfrentou tal situação, a gente conseguiu tal resultado, em quanto tempo a usina dele se pagou, e hoje esse cliente está aqui para falar o que ele acha para vocês. E aí o cliente vai e explana ali o que ele achou realmente. Então, isso realmente traz muita conversão. E a gente vê que é até um material muito replicado, até mesmo nas campanhas. Então, ali é um conteúdo que ajuda e também pode ser utilizado de forma paga dentro do tráfego. Entendi. Giovana, e às vezes a gente se depara com o nosso integrador travado diante das câmeras, e não é raro, muito pelo contrário, também o cliente estar travado diante das câmeras, né? Então você pede para ele, vamos fazer o depoimento, de jeito nenhum, não quero, tira esse celular aqui da minha frente, não gosto de gravar. Um depoimento escrito também tem resultado? Com certeza. Até mesmo post estático, a gente pode trabalhar essa abordagem. Funciona muito bem. Aí ali você pode trazer o que o cliente disse e, uma ideia legal para você trabalhar em Reels. Você vai, filma ali o resultado final desse cliente, pega um print de uma mensagem que ele trouxe e coloca em cima do vídeo. Então, ali você está mostrando a usina pronta, está mostrando o feedback do cliente e aí você pode falar. Então, não precisa nem aparecer. Você fala ali por cima do vídeo mesmo o que esse cliente achou, qual foi a opinião dele, lê a mensagem ali falando e mostra que você está ali e também traz a CTA, que é a chamada para ação. Então, aqui você já consegue montar um conteúdo que ele é básico, mas que com certeza vai te posicionar. Legal. Ô Giovana, tem um termo também que a gente usa muito nas redes sociais, que é o tal do hashtag. Né? hashtag. Eu, na minha infância, eu olhava o hashtag, isso para mim na área musical é o símbolo do sustenido, né? E muita gente chama de cerquilha também. O hashtag ainda funciona, ele dá certo. O que é esse hashtag lá dentro das redes sociais? Pois é. Há um tempo atrás surgiu muitos vídeos mesmo, falando que esse era uma ferramenta inútil. Mas um negócio que eu afirmo para vocês, nada que tá ali é inútil. Gente, com certeza tem uma aplicação. E o que a gente está percebendo? Principalmente depois do início do TikTok, a gente começou a observar que as redes sociais, elas estão virando um novo Google. Então, em vez de a pessoa ir lá e procurar no Google uma informação, ela vai dentro das redes sociais e busca informações. E o que isso fez? Tanto o Instagram quanto o TikTok fizeram atualizações dentro das configurações, dentro do algoritmo de busca, para que as redes sociais se tornassem um novo Google. Então, buscando palavras-chave, você consegue encontrar fornecedores, você consegue encontrar concorrentes, você consegue encontrar público-alvo. E aí, o interessante é usar ele de forma estratégica. Porque, um exemplo aqui bem claro, hashtag energia solar. Gente,
a gente falou aqui, o mercado de energia solar ele é gigantesco. Você vai estar concorrendo com pessoas que montam usina, com pessoas que só falam sobre o tema, com pessoas que ensinam sobre o tema, com pessoas que estão falando ali de alguma notícia no jornal. Então, é muito amplo. Agora, se você regionalizar isso, por exemplo, energia solar Goiânia ou energia solar Brasília, e aí ainda aprimora mais. Hashtag como economizar na conta de energia, ou economia na conta de energia. Enfim, aí você vai aprofundando dentro do seu nicho. Energia solar para residência, energia solar para usina de investimento. Eu posso pôr mais de um hashtag. Sim, você pode abordar mais de um. E isso é fundamental. Quando a pessoa buscar o termo, ela vai te encontrar. Que legal, né? E acaba que funciona como aquela, é o que você falou, a palavra-chave, né? Para quem não sabe, essas ferramentas de busca, elas utilizam, se você digita lá que quer saber de alguma coisa, elas usam essa indexação em cima das palavras-chave, né? Em cima você vai escrever um artigo científico, vai escrever uma matéria de jornal, que seria um resumo em 2, 3 palavras do que trata aquilo ali para o pessoal encontrar. Então é importante, toda vez que você vai colocar um vídeo de dicas, né? Um vídeo de curiosidades, de soluções que você está dando, qual que seria a palavra-chave que você gostaria que seu vídeo fosse encontrado quando alguém pesquisa? Exatamente. Então é se colocar também na cabeça de quem está procurando aquele conteúdo, como é que ele vai ser encontrado, né? E olha que legal. Com essas atualizações, hoje a gente consegue disputar dentro do Google. Então, se você busca um termo ali dentro do Google e esse termo tem hashtags, tem palavras escritas dentro da legenda, você consegue disputar com sites. Isso é muito interessante. E sem ter o site. Exatamente. É mais um ponto de contato, é mais um ponto de venda que você está tendo ali com o seu cliente. Que legal. Isso é uma dica importante. Às vezes, com o hashtag correto, você, sem ter uma página, sem ter um site, você aparece nas buscas, mesmo do próprio Google, né? Exatamente. Que interessante isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre anúncios pagos, né? Tráfego pago. Eu sei que o tráfego pago dá um podcast sozinho. Dá um podcast. De tema. O que você me fala? Que dica que você dá para quem gostaria de investir em tráfego pago ou que tem vontade de iniciar nesse assunto? O que eu digo eu não gosto de citar regras assim, tem que ser assado, porque a gente consegue ver resultados em diferentes formatos. Muitos profissionais, eles conseguem aplicar o tráfego pago, mesmo sem uma estrutura, sem uma padronização e ter resultado. Mas olha um ponto de reflexão. Esse resultado, muitas vezes, ele pode ser aprimorado, ele pode economizar mais se ele tiver toda uma roupagem por trás. Então, ele tem um conteúdo legal, ele tem um perfil padronizado, ele tem ponto de contato claro. Com certeza, os resultados dele vai ser potencializado e ele vai conseguir economizar mais. Então, isso é muito importante. Não adianta você desenvolver estratégias ali que extrapolam e não tem um funil de segmento. Todo o tempo, durante todo o podcast, eu estou falando desse funil. Então, pensa nisso também quando você vai desenvolver as suas estratégias comerciais. Aplica isso muito bem. A partir disso, você com certeza vai potencializar os resultados. E o tráfego pago é uma ferramenta fundamental para o fundo de funil. Então, a conscientização ela tem que estar muito bem aplicada ali dentro do seu perfil. Entendi. Quer dizer, tá tudo interligado. Não adianta eu fazer um patrocínio, que é, né, como aparece depois lá, o patrocinado, né, como todo mundo vê. Não adianta eu patrocinar se meu Instagram não tá bem feito, se a bio não tá legal, se eu não tenho provas sociais, porque na maioria das vezes, quando você vê um patrocínio, olha, que legal, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre esse integrador. Principalmente agora, que a gente vê muito golpe online, muito perfil fake criado. Então, gente, inclusive é uma dica que eu falo, sempre observe os perfis, porque com a massificação da informação, a gente vê esse tipo de falha, né? Bom, a gente já vai caminhando aqui para o nosso finalmente, Giovana. O tema é muito amplo, é muito legal e ele é inesgotável, né? Porque quanto mais você mexe, mais dúvidas surgem e aí a gente vai avançando e sempre melhorando. Não é porque seu perfil tá bom que você não possa melhorá-lo. Com certeza. Né?
Mas eu queria pensar na mensagem final. Que dica que você dá para o nosso integrador? Ou que motivação que você passa para ele? Qual que é a mensagem que você quer que fique gravado aqui na cabeça do nosso integrador? Então, integrador, eu acredito que você viu aqui muita informação, muito conteúdo aplicado, e eu tenho certeza que a Educando Solar, ela vem com esse propósito muito claro. Se você tirar um tempo do seu dia e estudar todos os conteúdos, toda a estrutura que foi desenvolvida aqui, tanto pelo Gustavo quanto pelo time nos bastidores, você vai encontrar muito conhecimento. Então, se aprofunde nisso. Isso com certeza vai te dar mais know-how, mais conhecimento para falar. E até mesmo incentivo para que você comece, para que você se desenvolva. Porque o primeiro passo, depois que ele foi dado, gente, é só continuar, que os resultados eles vão vir ao longo do tempo. E para finalizar, eu também quero fazer um convite, te convidar para participar da nossa imersão. Venda Mais Solar, ela foi toda pensada para a dor desse cliente, porque a gente via que esse integrador, ele estava ali disputando por preço, com dificuldade de fazer finalizações de vendas, com dificuldade de se posicionar. Então, a gente desenvolveu e desenhou pensado em cada um desses detalhes para te ajudar e verdadeiramente te levar para um novo nível de conhecimento. É isso, Gustavo. Nossa, muito legal. E olha, de novo, vou reforçar aqui o convite, a nossa imersão, ela será maravilhosa, dia 26 de julho, presencial, aqui em Goiânia. Você que é empresário e tem interesse em entender como que vai fazer para vender mais nas redes sociais, manda uma mensagem pra gente, entre no nosso Instagram, descobre ali, manda um direct pra gente, que a gente vai entrar em contato com você e vai te passar todas as informações dessa imersão. A primeira já foi um sucesso, a segunda vai ser mais ainda, e acompanhe no nosso Instagram que a gente vai também colocar mais informações lá sobre ela, tá bom? Giovana, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi realmente um bate-papo muito legal. Você que está sempre nos bastidores, ouvindo e agora falando, é muito legal. E fica aqui, muito obrigado pela sua companhia ao longo desse podcast. Acompanhe a gente aqui nas redes sociais, @Educando Solar. Clique aqui no sininho aqui do YouTube, porque assim você vai ser avisado toda vez que a gente divulgar um conteúdo novo aqui. Acompanhe também a gente lá no nosso Instagram, que é Educando Solar também. Nós temos conteúdos muito interessantes lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.